Bom, então, boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença para conversarmos com o Hilton Lacerda. Eu estou aqui meramente como mediador dessa conversa. Não vou falar muito, só vou apresentá-lo, introduzi-lo logo depois da exibição do longa-metragem que marca a estreia na direção de longa-metragem do Hilton. Ele tem uma carreira de audiovisual, principalmente como roteirista, agora como realizador, e pelo que ele comentou, com muita atividade pela frente, muita coisa nova vindo para o cinema e para a televisão. Mas como roteirista, ele de qualquer jeito construiu uma filmografia, digamos, dentro do cinema da retomada, dentro do cinema brasileiro posterior a 95, das mais expressivas, das mais autorais. Nas parcerias que ele criou, tanto no Polo Pernambuco como no Polo São Paulo, os dois pontos que ele sempre transitou a vida toda, ele criou parceiros regulares e construiu trabalhos audiovisuais junto ao Lírio Ferreira, ao Cláudio Assis em Pernambuco, trabalhou com grandes nomes do cinema de São Paulo, Kiko Gorfman, Francisco César Filho, Ricardo Elias, mas uma coisa que eu vejo sempre bastante em comum na trajetória de personagens que ele foi elaborando em seus roteiros, em suas parcerias, também com Matheus Nartigalli, mas eu chamaria uma coisa mais ou menos de um cinema desnudo, digamos assim, porque como poucos trabalhos na retomada, que é o cinema brasileiro todo subvencionado, leis de incentivo, com editais, que por toda a estrutura gera de repente uma certa timidez de temas, timidez de abordagens. O cinema escrito pelo Hilton Lacerda, filmado pelos amigos, que ele agora também está trazendo às telas, é um cinema extremamente brasileiro, visceral em suas relações, nos retratos sociais que faz, mas antes de mais nada é um cinema extremamente sensorial, extremamente físico. Por isso que eu chamo do cinema desnudo. É um cinema que trata as relações, a carnalidade, a fisicidade, a proximidade dos personagens com uma sinceridade, com uma autenticidade que o cinema brasileiro recente pouco tem, por causa muito desse caráter subvencionado. São filmes pungentes, com personagens fortes, com um comportamento fora da caixinha, em geral, bastante dominante e fascinante, porque ao mesmo tempo desafiador, ao mesmo tempo poético, entre o lúdico e a sarjeta, fica transitando uma brasilidade muito forte, com vários personagens muito bem criados, vários retratos de situação, de ambientes conhecidos por ele, lá, cá, etc. Mas é uma filmografia bastante premiada, uma filmografia muito expressiva, é realmente um nome que eu considero totalmente associado ao que de melhor tem em termos autorais e sempre fazendo, o que é bastante importante, um cinema bastante comunicativo, um cinema de grande compreensão, sem depreciação nenhuma nisso, um cinema de comunicação com qualquer tipo de espectador. Qualquer tipo de espectador tem códigos, tem elementos, tem brasilidade, tem vivências que se comunicam com todas as histórias elaboradas, imaginadas pelo Hilton e por seus parceiros, mas faz um retrato de Brasil fora do oficial, muito mais próximo do autêntico, muito mais próximo dessa carnalidade, como eu falei, o cinema desnudo, que é extremamente bonito, muitas vezes no feio, extremamente perverso no poético, mas com esses adjetivos opostos, etc., vê-se de repente a riqueza, o dinamismo de um trabalho, e que veio desembocar, por enquanto, para o espectador, no último trabalho de visibilidade, que é o Tatuagem, estreia na direção solo, muitas coisas pela frente, mas só para começar, isso é uma introdução, daqui a pouco meio me calo, estamos aqui realmente para a conversa, vocês colocarem questões logo depois de assistir do Tatuagem, mas eu queria só, meio como primeira pergunta, um gancho de apresentação. Obrigado pela presença, pelo convite do Beto para estarmos aqui. Dentro de
todos os universos que você foi criando em conjunto, com Cláudia Assis, com Lino Ferreira, com todos os teus parceiros, o que desembocou em criatividade no tatuagem? Quais foram as tuas inquietudes que você foi desenvolvendo aos poucos, pinceladas aqui, pinceladas ali, que de repente você fez uma súmula ou uma experiência mais pessoal, mais completa no tatuagem, para chegar ao tatuagem? Então, primeiro, boa noite, você é Beto, Canedinho. Vou voltar um pouco nas colocações do Christian. Assim. A primeira coisa é meio tímido para as coisas, mas tem uma coisa pelo menos que ele toca que eu acho engraçado, pelo menos quanto isso é perceptível, que é essa ideia de você fazer, trabalhar com alguns elementos, alguns códigos, assim, que ele tenta se adequar, ou tenta ser facilitado, mas ao mesmo tempo uma certa preocupação no sentido de comunicabilidade. E, no geral, isso faz parte meio de um projeto de subversão. Talvez seja uma forma de que forma você não abre mão dos seus pensamentos, mas ao mesmo tempo você consegue estabelecer um possível diálogo. O diálogo é fácil, assim, mas essa provocação ela necessita de um ponto assim, interlocutor. Uma ida e uma volta. Sabe assim, ela não é para passar em colo, né? Tem que ter alguma coisa em volta que seja interessante, né? E nesse processo de construção é muito engraçado, porque se você for tomar como parâmetro todos esses trabalhos que eu fiz, talvez a maioria deles, a grande maioria deles, eu estava muito próximo das pessoas que estavam fazendo, quando eu falo sobre isso. Então esse processo de cumplicidade com as pessoas que você está trabalhando, de construção, tem muito a ver com divisão de olhar, assim, que você está querendo, né? Então durante todo esse processo de você amadurecer o que você quer fazer, onde é que você está colocando o teu eixo, as relações, para mim sempre foi extremamente gratificante. Quando eu estou falando, por exemplo, fazendo filme para Cláudia Assis, estou falando de alguma coisa, estou muito preocupado sabendo onde é que está a periferia dos acontecimentos. Isso me interessou. Sabe? Me interessou muito ter um diálogo constante com esse cinema brasileiro, sabe? De que forma você reinterpreta esse cinema, a cinematografia. Então, de certa forma, durante todo esse processo, você está meio que exercitando o seu olhar também, né? Eu tive uma palestra onde estava conversando sobre essa relação do roteiro com a arte e também com a direção, e eu escrevo de uma forma muito invasiva na coisa do outro. Assim, mas como assim invasiva? Invasiva no sentido de que os roteiros são muito detalhados, que eles contam, mas tudo isso faz parte também de uma cumplicidade que a gente tem. De certa forma, eu ficava meio tentando exercitar o meu olhar a partir da obra dos outros, que não é uma coisa muito corriqueira, mas é divertido quando você sabe que você está trabalhando em conjunto, você está sendo admitido nesse sentido, né? Então você vai colocando algumas coisas nesse processo que te interessam, e você vai guardando algumas coisas para você, né? Dentro desses projetos desenvolvidos, assim, obviamente que tatuagem foi um projeto feito por mim, eu pensando em dirigir desde o princípio, né? Então, um projeto escrito para alguém. Isso foi uma certeza desde o começo? Desde o começo, não estava trabalhando com a possibilidade de alguém dirigir. Ok. Né? E, de certa forma, aqueles personagens que eu tinha construído, todas as coisas, usar essa periferia dos acontecimentos, faziam parte desse projeto que estava sendo elaborado. Eu tinha dirigido antes um longa documentário com o Nílio, que era do Cartola, né? Essa experiência de narrativa, e isso era importante para a gente, que sempre me interessou muito processos narrativos, mais do que a história, tanto que o Cartola, vou assistir, não é um documentário, não é convencional, não é convencional, não é um documentário biográfico, etc. Ele é um repórter narrativo em cima de um personagem. Sim. Essas viagens sempre me interessaram, né? Então, assim, para mim é muito interessante, assim, quando desemboca no tatuagem, talvez seja o resultado desse monte de experiências que eu fui capaz de realizar por dialogar com esses diretores que estavam ali próximos, aquelas equipes que estavam ali próximas. Se você for reparar bem, assim, as pessoas com que eu trabalho com tatuagem estão muito próximas também, às vezes, do universo que eu trabalho com o Cláudio. Não de fotografia, não dessas coisas, mas as pessoas mais próximas que estão ali, as pessoas que estavam na produção, a direção de arte. Parte da equipe é uma equipe de continuidade, assim. Trabalhado nos curtas, então são muitos anos que a gente tem uma vida muito próxima. Então, esse exercício foi muito bom, assim. Poderia ter até filmado o tatuagem antes, mas também fazia parte de uma sequência de eventos, né, que também me interessava. Eu gosto muito de escrever roteiro, adoro escrever roteiro. Tem vários projetos que eu pretendo dirigir, mas assim,
Você descobriu isso cedo, que você gosta de escrever roteiros, isso... Gosto, mas é como eu gostava de dirigir, eu escrevo roteiro meio que dirigindo, assim, as coisas na minha cabeça, assim. É o invasivo, são os detalhes. Assim, tipo, eu boto coisa que trabalha comigo, sabe? Isso, obviamente não é uma ordem, mas é a forma que você escrever roteiro. É uma sugestão. Se eu não enxergar a narrativa do filme, para mim é muito difícil escrever, eu perco um pouco a paixão. Okay. Mas tem isso, assim, foi excitado pela possibilidade de estar criando essas ideias a partir de olhares cúmplices. Assim. Você conhece um pouco dessa obra e era muito gratificante. É um trabalho que ele não tem... Ele tem muita discussão, mas ele não tem muito embate. Assim. Tem uma certa liberdade. Eu acho que nisso, pelo menos um determinado grupo assim, de cinema de Pernambuco, sabe, ele trabalha com isso muito bem. As pessoas às vezes pensam, não, que vocês são amigos. Não é os grupos não se amam, não. Eu sei batendo, se odiando, assim. Mas tem uma coisa que eu sabe, gosto do bater que vem a criatividade, que vem o ímpeto, isso etc. Talvez seja engraçado no cinema de Pernambuco, que você vê é muito diferente. Quando você pegar um Kleber Mendonça que está perto de Marcelo Gomes... Nossa, são universos completamente diferentes de cinema, de postura com cinema, de pessoa, etc. É muito outra coisa. Pegar Cláudio Cícero está perto de Lira e perto de Marcelo. Vai então até essa coisa. Assim. Isso é que eu acho engraçado, talvez. Assim. Isso faz parte desse olhar também, mas faz parte talvez de ter se criado uma forma de produzir filmes a partir da perspectiva muito específica e fazer eles acontecerem. Isso é muito importante. Esses filmes, eles não ficam pelo meio do caminho, eles repercutem, eles dão retorno. E o Tatuagem está com mais ou menos 2 anos de circulação. Exatamente. Exatamente 2 anos. E uma curiosidade que eu tenho, assim, tipo, as experiências que você teve justamente com essa questão da comunicação meio plena com o espectador, com públicos diferentes. Tipo, de repente, exibir isso em Pernambuco, exibir em São Paulo, exibir fora do país. Como foram os diferentes retornos, ou os mais radicais, as mais radicais diferenças que você teve em termos de público retornando em locais diferentes, geografias diferentes? É engraçado, assim, é um filme que ele teve enquanto resposta direta, ele foi muito interessante. Os debates que foram colocados. E principalmente que é uma coisa engraçada, assim, como você está mexendo com a questão de gênero, vamos dizer. Aí então era muito fácil, às vezes, a discussão ficar em cima disso, quando na verdade... Fica mais ou menos nesse tom. A discussão, assim, para mim, era muito mais na questão cinematográfica, a ideia que as coisas eram construídas. Né? Levantar uma questão de sexualidade, para mim, não é uma coisa grave. Assim. O fato de você colocar 2 homens transando, para mim, não é um mero elemento narrativo. É um elemento narrativo. As pessoas chocante, desculpa, faz muitos anos que eu não acho 2 pessoas transando chocante. Assim, para mim, realmente não faz muita diferença. No caso, 2 pessoas do mesmo sexo. Do mesmo sexo, assim, realmente não é uma... Isso não a própria filmografia, se você reparar em outros trabalhos, você permeia isso em personagens colocados casualmente, naturalmente nas tramas. Isto não é um elemento de destaque, é natural no enredo. Isso é engraçado, no Pedro do Rato é engraçado, o Matheus é casado com uma travesti. Sim. Assim, em nenhum momento do filme você isso é uma questão a discutir, né? Eles entram e você vai percebendo depois, é uma travesti, são casados, eles têm problemas de casais, de casar, normal. É um fato consumado, é um fato apresentado. Sabe, dentro daquele universo que eles vivem, está tudo ok, está tudo estabelecido. Assim, quando eles saem desse convívio, sim, eles às vezes sofrem, sabe, vamos dizer, a agressão, quando se sai da segurança do que está em torno. Né? E aí o resultado disso foi, assim, eu acho que talvez a coisa mais engraçada tenha sido umas repercussões assim, em locais muito específicos. Assim. Aqui em São Paulo tem um público que é muito heterodoxo, assim, então é muito engraçado, você não consegue às vezes, se não for em festival, ter essa resposta. Perceber. Porque é muito misturado. Assim. Às vezes quando você pega um público mais conservador, é engraçado, em Recife você tinha, ele passou nos cinemas, uma rede popular de shopping, tá? E passou na Fundação Joaquim Nabuco. Que é um nicho de cinéfilo, que tem o seu público fiel, vamos dizer, preparado, etc. E foi assim, no cinema da Fundação ele fez tipo mais de 6 mil espectadores. Que é um número impressionante. Assim, lotado, a sala que tem 350 lugares, então assim, foi muito, muito bom. Mas nesses cinemas, quando você vê que eu gosto muito de fazer isso, assim, quando
seja como roteirista ou realizador, mas assim, você está numa cidade, você está passando, faz a... Entrar numa sessão comercial entrar normal. E ver o que acontece. Você começava a ver umas coisas muito engraçadas, assim. Mesmo no Recife, você quando saía do contexto da sala da fundação, eu fui ver no shopping, uma vez era engraçado, porque o cinema estava cheio, você começou o filme e daqui a pouco 2 casais estavam no filme, se levantaram e saíram, aí o pessoal começou a brigar com o casal que estava saindo. Pessoas reagindo à saída do casal. Careta, não sei o que, Opa! Isso era coisa engraçada, assim, e ficava achando que era isso, entendeu? Isso num cinema como São Luís, que é um cinema que hoje é um cinema público, mas é um cinema muito bonito, muito grande, tem no centro do Recife, né? Passa janelas, ele é bastante bom, isso acontece, mas eu nunca tinha visto num shopping, né? E essa experiência, assim, você leva, que eu acho que é muito engraçado essa troca, é saber até onde ela vai, qual alcance que ela tem. Quando você vê algumas representações, Cuba, por exemplo, foi uma coisa muito engraçada quando passou no Festival de Havana. Era muita gente, muita discussão, assim. E é engraçado, porque como comumente a gente fica lendo Cuba como uma questão política, é bem engraçado. Você usa um boné de Cuba, parece que você está defendendo Fidel Castro. Cara, você usando uma camisa americana, necessariamente não está beijando Obama o tempo inteiro, me agradecendo a ele. Mas tem uma coisa muito engraçada, que como eles têm um olhar muito direto, assim, e muito aberto, isso é muito engraçado. A recepção é muito engraçada, e o público de Cuba, eles comentam o tempo inteiro dos filmes. Então ficava assim, acontecia uma cena, as pessoas ficavam meio conversando, de do lado. Uma interação constante. Mas não era gritando, que não tinha nada a ver, não. Gritando coisas assim, meio dando a opinião dele em voz alta, sabe? Tá vendo? Deu charla desde o começo isso. E eu, o que via, isso fazia parte da estratégia, isso que me interessava, era saber de que forma você podia corromper aquelas pessoas, corromper no bom sentido, para elas caírem numa cilada, mais ou menos, melodramática, para acompanhar uma linha narrativa que você estava querendo. Você cria um casal romântico que, teoricamente, não está dentro dos padrões que algumas pessoas não estariam acostumadas a reconhecer, ao mesmo tempo fazer elas ficarem envolvidas com aquilo e ver até onde essa história vai dar, sabe assim, na verdade, assim, a minha ideia, e isso que teve a repercussão boa, era trazer esses olhares para perto, sabe assim, e quando ele chegar perto, tudo bem, você pode dar um golpe final que você quiser, pode imaginar um monte de coisa, que isso para mim interessa bastante. Você derruba primeiro qualquer possível fronteira, aproxima e ele é parte estratégica, é uma coisa que me interessa muito tentar colocar em pauta a discussão sobre comunicabilidade. Não tem nada a ver com comercialização de filme, não. Eu sou uma pessoa que não sou muito fácil nesse sentido dos filmes que eu gosto, das coisas que eu gosto de fazer, não tem nada a ver com tornar o filme palatável, fácil, né? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a possibilidade de você imaginar que você está trabalhando no cinema, que para mim está entrando numa antítese muito grande, assim. A gente está produzindo bastante, talvez não se tenha produzido tanto filme no tempo, e está se criando... Na década de 70, numericamente ainda era maior. Porque mas, por exemplo, nós exatamente, uma produção extremamente numerosa do Boca do Lixo tomando o mercado, mas, por exemplo, considerando números, em termos de estreias comerciais em sala de cinema, mesmo estreias de repente com uma cópia em um horário, mas em São Paulo, ano passado, foram 110, 114 filmes brasileiros. É uma produção que está extremamente numerosa, incessante e bastante plural nesse sentido. E ao mesmo tempo, assim, quando você pega o resultado desses filmes de público, é muito pequeno. O Tatuagem, por exemplo, é um filme que fez um sucesso imenso. E o sucesso imenso significa 65 mil espectadores. E que é nada. Para cinema, é um número muito pequeno. Ainda mais em proporções brasileiras, né? Você tem um público de 200 milhões e as pessoas ficam felizes. E a Febre do Rato? Foi? E a Febre do Rato? A Febre do Rato deu 26 mil espectadores. Com todo o impacto que o filme teve, é muito pouco. Pô, a Febre do Rato é do caralho, meu irmão. É um negócio que, assim, anima a alma, né? Pra gente continuar acreditando no ser humano, cara. Como é que você viu o filme? Você viu num cinema comercial, em sessão comercial? Eu comprei num Piratão, na Rua Augusta, né? Copyleft, né? Essa é a nossa onda aqui em São Paulo, desde do Mídia Tática, né? Onde nós colocamos para correr o Brito Júnior, quando ele era repórter, né, da Rede Globo, né? 2 vezes nós colocamos o Brito Júnior da Rede Globo para correr. Numa vez foi no acampamento no ano 2000, na Praça da República, né? Sou professor de Estado, enfim, desempregado.
e outra vez foi no Mídia Tática. Então, cara, a Febre do Rato, aí, pegando esse filme hoje, aí eu vi Bye Bye Brasil com Febre do Rato junto, assim, nesse filme. É uma coisa muito forte, cara. O roteiro é engraçado, a Febre do Rato, assim, era um filme que, quando ele foi lançado, ele tem um impacto até grande. Paulino, ele teve um resultado muito bom, a repercussão dele no Pô, me arrepia mesmo, é metafísico pra mim. E quando chega, assim, e essa questão da visibilidade na janela, é porque se a gente não contar com esse piratão, é muito difícil você ter acesso. As janelas estão fechadas. Você alcançar, Quando eu estou falando de 60 mil, que isso na verdade é pouco, mas é um sucesso, é muito ruim você achar que esse número que era tão pequeno... Pode ser considerado um sucesso. Um sucesso não é um sucesso, é um sucesso muito limitado, na verdade. E cinema era para ser uma coisa banal, cinema. Quando eu era criança, eu entrava no cinema, você via na rua, olhava no cinema e entrava. Hoje em dia você tem que se planejar para ir para o cinema. Nos anos 70, 80 era antes, mas era barato. Era um entretenimento popular mesmo. Digamos que hoje, se for como fosse assim, uma inteira fosse 5, metade 2,50. Por aí. Você não precisava ficar em casa pensando, vou pro cinema, tem que ter... Será que vale vou gastar R$50 para ver um filme. Cara, R$5 eu compro uma cópia pirata e vejo. A qualidade é péssima, mas diante do valor não vai ter discussão. Do acesso, né? E ainda você pode botar 10 pessoas podem ver a mesma cópia. De repente chama amigos, etc. Um grupo maior assim. Resolveu. E isso que quando eu falo essa coisa de saber onde a gente tem que atingir, passa um pouco por isso, assim. Tem uma coisa agora que a Prefeitura de São Paulo fez que é incrível, se transformar 74 pontos de cultura em salas de cinema, com preços populares. Muda sim, porque no Brasil tem uma coisa que é meio perversa. Quem numera o número de filmes é um órgão. É só um órgão. Então, assim, o que conta o filme é a bilheteria dos cinemas que estão inscritos nesse órgão. Cinemas comerciais. Circuito convencional. Então, assim, se você não consegue passar nesses cinemas, então você não pontua. E isso faz diferença, é claro que faz. Que você, quando faz um filme, por exemplo, você pega um diretor como Marcos Dutra, que eu adoro, Marcos Dutra, é incrível. Tipo, você tem os filmes que tem um potencial, como Trabalhar Cansa, que é incrível. Quando você vai ver a numeração, está lá, 3.600 espectadores. É piada de mau gosto. É uma boate de noite, uma festa. É uma festa lotada. Não é público, assim, mas por quê? Ele passa no cinema, está inadequado. Aquela janela que já vai passar numa sessão às 2 horas da tarde. Tipo, é o que eu chamo de dano lançamento. Então, para ele fazer 1.000 pessoas, ele tem que encher essa sala em não sei quantas sessões. Aí é muito, então, essa preocupação também de saber como corromper, saber onde é que você vai mostrar, é bem importante. Faz parte desse processo meio revolucionário. Você falar para a gente de cópia pirata, é o maior prazer. Assim, eu não ganho nada, na verdade. Você já fica com tanta dívida, quando sai DVD, você nunca vê, você não ganha dinheiro com as você coisas. Que pensa que não ganha, você está fazendo uma revolução prazer, sutil. As pessoas compram pirata. É uma revolução ganha sutil. É outro. O ganha aí é uma outra. outra revolução. Nesse não, que eu tô falando assim, não, assim, pragmaticamente, né? Não, a gente não ganha com as cópias originais. Pra mim é diferente. Quanto mais pirata, assim, meu interesse é que as pessoas vejam. Pode crer. Sabe, tem um momento que, tipo, um filme como o Cartola, é engraçado, assim, essa coisa de público, o Baile Perfumado, quando foi lançado, era somente cópia cinematográfica. Eram 9 cópias. O Baile Perfumado fez 150 mil espectadores com 9 cópias. 9 cópias 35 9 cópias milímetros 35 que ainda. andavam, ficavam velhos, passavam assim. Então você passava um ano lançando o filme porque só tinham 9. Então 6 estavam em Rio e São Paulo, 1 estava no Recife. A itinerância era gradual. Porto Alegre, então existe uma expectativa. Isso faz pouco tempo. Desculpa a mas ignorância, quanto custa uma lata de película? Uma virgem? Eu não sei como é que funciona o cinema, mas é isso, né? É uma lata, diferente de hoje, né? Outra linguagem, hoje em né? dia a película está quase morrendo. O tatuagem foi feito em película. Foi feito todo esse 56. Mas cada vez mais está ficando. Porque é muito caro você trazer em película hoje. O tatuagem foi feito em película, não é nem por cozinha francesa, não. É porque, por uma sorte do acaso, assim, a gente queria fazer em 16. A Kodak estava com a última remessa dela encalhada de filme 16 que eles iam desfazer, porque agora 16 só ia ser feito por encomenda. Se fizer um filme em película, você tem que encomendar. Então, ou seja, o que era caro ficou muito caro. Então, assim, era mais barato para a gente fazer no Super 16 do que em 35. E quando a gente usa também, a gente emula Super 8 a partir de uma câmera Bolex, uma câmera de corda, não sei o que, é mecânica, que são as coisas que aparecem como fosse Super 8, é tudo feito com filme vencido. Então a ideia era, a gente não sabia se ia dar certo. Toda vez que filmava a Ivo, que eu fotografava, vamos lá, espero que você não está visionando. Diretor de fotografia. Então a gente ficava meio se divertindo, mas o filme foi feito em película. Mas película, assim, provavelmente, assim, para eu filmar em película agora, só se eu de uma hora para outra fica muito, muito rico poder encomendar, assim, quero 100 latas de negativo para fazer um filme. Mas era caro, uma lata 35, vamos dizer, em preços atuais, digamos que uma lata 35, tem 4 minutos,
de filmagem, porque são 5 mais 30 de entrada e 30 de fim. Você não filma, que é segurança que você corte mantém. de menos, E para não correr o risco de você perder imagem, deve estar hoje na casa dos, vamos dizer, R$350 cada lata. Você gasta fazer um filme médio barato, você vai gastar em média 180 latas. Então faça o cálculo rapidinho. É muito caro. E além de... Sem revelação, sem nada. Só só o processo. Só o processo e além de estar ficando cada vez mais caro, também as salas de cinema não tem mais a capacitação. A minoria das salas tem projetor 35mm hoje em dia. E os multiplexes, etc., é tudo digital e... Acho que tem projetor 35 não estão tomando conta das lâmpadas. Então, assim, as pessoas são sem brilho, sabe? Vai meio morrendo. É muito, é muito triste. Operação Condor, uma tecnologia século XXI, morrer, né? assim. Mas tem isso. Assim. E a gente vive uma Operação Condor século XXI, né? Um filme, um roteiro B, né? Que está entrando novamente aquele gafanhoto norte-americano por toda a América, né? Latina, né? Então tem uma porrada de série muito bem feita hoje. Sim. Também uma molecada que de repente podia ficar na viagem magética, ela está na casa dela com medo do PCC na rua, né? Então está assistindo muita televisão e muito, né, ângulo reto ali na mão, né? Então esse lance do cinema que para mim, estou com 39 anos, era um lance mágico nos anos 80, Gazeta, tal, aquele circuito da Avenida Paulista ali, certo. Onde tinha todos os filmes, Gazeta, desde o filme de arte até o filme blockbuster, né? Sim. E aí você perdeu isso, cara. Então é muito foda mesmo, né? Que constitui uma história de brasilidade que tu fala, que de repente eu não vejo. Eu vejo mais a gente ficando meio internacional, mas mais pro lado do norte-americano. Essa brasilidade é mais com vocês mesmo no Nordeste, isso é muito forte. Eu tive lá, né? Eu acho que tem... Agora São Paulo o bagulho é louco, irmão. Tem uma coisa que eu acho engraçada, assim, eu tava comentando por causa de uma parada de Paulo José essa semana, do filme brasileiro. Que é engraçado, porque você sabe que filme brasileiro ele está falando, porque ele está falando desses filmes mais comerciais, assim. Digamos, pessoal as chamadas Globo Chanchadas, se o cinema brasileiro está em crise. Cara, não sei se o cinema brasileiro está em crise. Eu sei que o cinema comercial brasileiro está em crise, não em crise de ganho, mas é uma perspectiva de produção que fica muito pouco, assim. Porque quando eu pego a chanchada, e me reporto a chanchada, mas a chanchada principalmente, que tem um histórico ali por trás, que na época do cinema novo as pessoas me ridicularizavam também, mas era um projeto cinematográfico feito a partir de simbologias cinematográficas e que eram personagens que ficavam. Sabe, se você pegar o Oscarito, ele era um personagem vindo de uma coisa, ele não era um projeto apenas financeiro, vamos dizer, essas comédias, mesmo que elas façam muito sucesso, é muito difícil as pessoas lembrarem desses personagens, 6 meses depois eles não existem mais, são diluídos numa próxima coisa, assim, eu pelo menos filmes sem perenidade, são filmes sem permanência eles nenhuma. Eles vão passando relevância. São filmados muito rápido e ganham dinheiro muito específico, sabe, assim. E de certa forma, mas assim, tem um fenômeno aí atrás, tem. Que movimento esse fenômeno pode ser mas tem um fenômeno engraçado. O que eu acho somente que esse fenômeno, de certa forma, ele começa a cortinar uma produção que está atrás, que é bastante interessante, muito interessante. Essa produção que está querendo discutir um monte de coisa, algumas mais herméticas, outras menos herméticas, mas todas com uma pretensão muito interessante de furar esse bloqueio, que é difícil. Então essa coisa da visibilidade é muito grave. Grande fronteira da visibilidade. Uma coisa bem engraçada foi o Claudio Assis, quando o Amarelo Manga saiu, ele estava passando dos cinemas lá no Rio, estava no cinema de Ipanema, que tem aquele cinema lá em Ipanema. E ele saiu e começou, né? Começou um blockbuster, estava no lugar e saiu uma nota no jornal dizendo o blockbuster que entrou tinha metade do público que o Amarelo Manga estava dando. Certo. E Claudio conhecia o cara do cinema, que era ligado a uma rede lá. Ele não tem papas na língua. E ele foi lá conversar, ele fica falando assim, agora eu falei, rapaz, mas me diga uma coisa, por que tirasse o filme? Estava dando mais pouco, não assim. Por que trocar? Aí ele fez, sabe por quê, Claudio? Você me traz outro filme desse semana que vem? Ele fez, não, então... Os caras me trazem toda semana, assim, se eu não botar ele não vai trazer, então eu preciso... Ele tem número para ofertar. Ou seja, é uma pressão de... Se fosse falar no sentido que o marxista está falando, é uma pressão de capital. Sim. É bem simples, assim, a equação não é muito confusa, não. Ela é elaborada, mas não é confusa. Mas o resultado é muito bom, assim, um trabalho nesse sentido é bem legal. Agora é incrível quando ele chega na TV, ele passando no telecine curto, é incrível, assim, né? Que tipo de repercussão você percebe? A quantidade de gente que vê, assim, sabe? Quando você vê, tipo, e você primeiro constata uma coisa, que tem um monte de gente do universo próximo. Quando eu estou falando de um país que tem 200 milhões de habitantes, eu acredito que um filme, sabe, assim, que tem uma carreira mais marginal, 500 mil pessoas seria um número bacana, porque você imagina universidades,
Mas essas pessoas, elas estão desmobilizadas de ir para o cinema. Sim. Então, assim, elas reclamam que esse filme não tem público, que ninguém vê, mas também elas não vão, assim. Elas não se Sabe? deslocam. Você vê muito normal, então você vê um monte de gente que era muito próxima, muito amiga, pessoas que estavam muito próximas do filme, mas não for ver que não, o cara viu Mas foram ver agora pela primeira vez na televisão. Pá. Isso é uma constatação, você imaginar que o universo dessas pessoas que estão em volta é muito maior. Sabe? A gente poderia ter política, assim, a gente faz as pessoas, às vezes, de política de incentivo. É por isso que eu estou falando da prefeitura, da Prefeitura de São Paulo é engraçado. Se você consegue, porque essas salas vão computar números. Elas vão computar números. Elas vão computar números, que elas cobram ingresso. Tá. O ingresso vai ser R$4 e R$2. Bom, mas E ok, elas cobram ingresso, mas então elas também se inscreveram junto ao Ancine, etc, não, a para ideia é computar. Porque, por exemplo, a Fundação Joaquim Nabuco, os ingressos lá não são computados. Essa semana rolou uma polêmica na Brasília por causa da história da eternidade. Mas foi um erro de envio dos dados. Eu sei que Tá. falou. Ok, tá Ele certo. falou, não, porque isso não aparece. Eu falei, não, foi erro foi mandado os dados, mas não computa. Você disse que o tatuagem entrou. Computando os números lá, que ele tá colocado. Foi um erro de envio. Eu sei que eu fiquei também, cara, como assim? Não tá entrando aí. Não, Beleza. foi um erro de envio de mensagem mais computa. Assim. E que é importante, além de você mostrar que o seu filme ele tem uma perspectiva interessante, existem pontuações quando você está nesses órgãos de incentivo de filme. Se você faz tantos espectadores... Isso te valora no projeto. No outro projeto. Então, assim, você ganha pontuação. Se o seu filme dá 3.500 vezes para o outro projeto, sua pontuação está lá embaixo. Então, assim, tem uma lógica também toda estabelecida nisso. Não é sorte, não. É uma coisa mais pensada. Meio mercadológico bem mesmo. Mercadológico, Né? bem estruturada nesse sentido. Bem mais... mais aí, mais considerações sobre tatuagem, etc. Que você quiser falar. Eu vou te fazer uma pergunta, nada técnica e nada política. Eu vou te fazer uma pergunta de ator. Os atores, eles gostam, acredito eu, que a grande maioria, de pegar papéis que causem provocações e reações nas pessoas. Eu queria entender a cabeça de um roteirista como é isso. Por exemplo, é a primeira vez que eu vi tatuagem, eu achei fantástico. Para mim, tudo que foi mostrado na tatuagem, eu adorei, achei bacana, enfim, né? Achei totalmente normal. Mas, por exemplo, se eu tivesse feito tatuagem como ator, eu adoraria que esse filme fosse passado em uma plateia conservadora. Isso seria fantástico ao meu ver. Na cabeça de um roteirista, isso passa a ser você não... Essa forma de provocar, ela é uma forma gostosa ou ela é uma forma de provocar neutra para você? Como que é isso? Não, eu acho que obviamente assim, você pode não levar em consideração, mas também você não é ingênuo naquilo que você propõe. Sim. Sabe? Mas você tenta diminuir talvez transformar o impacto disso em alguma coisa, sabe, que tire a pessoa do normal. Sim. Tipo no Febre do Rato, a cena em que Nanda Costa, que é Neida, ela mija na mão de Irandi, assim, a proposta, assim, que parecia uma coisa agressiva, na verdade é uma tentativa de uma leitura, vamos dizer, poética de alguma forma. Sabe? Obviamente, quando você escreve, você tem noção que isso pode provocar, mas ao mesmo tempo essa provocação é muito mais de estar falando desse processo, é muito mais uma tentativa, no meu caso, sabe, tentativa de corrupção desse olhar, sabe, fazer com que esse olhar consiga ser desestruturado diante daquela imagem. Sim. Né, ou diante da proposta que o roteiro tem. Tatuagem pode ser aquela imagem que aí você meio domina, mas isso faz parte. Os atores, quando eles embarcam nessa viagem, é uma das coisas mais delirantes do mundo, assim. E atores, o trabalho de ator de tatuagem foi uma coisa que fazia, para mim, ele tinha que ser muito bem elaborado. Ele era um filme que ele não fazia sentido se ele tivesse muita disparidade de atuações. E tive sorte, assim, Pirandello é amigo meu há muito tempo, o trabalho foi incrível, mas assim, nessa pesquisa, nessa pesquisa de atores, você encontrar jesuíta foi incrível, jesuíta é um ator, ele é brilhante, é incrível, assim, ele tem um caso de amor com a câmera que é muito raro, ele é muito talentoso, sabe, assim, ele no tatuagem ele tinha 19 anos, era o primeiro longo que ele fazia, ele tinha feito já um curta,
que na época também não tinha saído, que era do dia lá do Alberton. Sim. É meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Melhor amigo, assim, que ele já está bem bacana, mas eu não tinha visto ainda. E ele foi impulsionado. Quando você o convidou, você não tinha visto o curta? Não. A gente foi fazer um teste, ele não tinha quase montado. Tá, ok. Porque quando ele foi fazer, ele fez o teste em vários lugares que ele conhecia. Então a gente ia no Ceará, tinha falado com o pessoal de lá, com o Armando Praça, que é o roteirista, o diretor de lá, e selecionou as pessoas e ele tinha falado assim. Marcelo Caetano estava no final. Aí falou dessas pessoas que são bacanas. Então vamos lá fazer um teste. Marcelo foi lá, filmou e trouxe. E quando veio o personagem jesuíta, foi incrível. Você olha para ele e fala, vamos trazer jesuíta. E na época a gente tinha 2 personagens que poderiam brigar pelo papel, tem mais de 2. E na verdade é muito engraçado, porque estava jesuíta e estava Arizinho. Né? Mas os 2 iriam trabalhar no filme de qualquer forma. É engraçado porque Arizinho é um ator que eu gosto bastante, gosto muito até dele, ele tem uma coisa muito legal. Ele faz o Soldado Guzmão. Soldado meu que achincalha com ele. Sabe, os 2 passaram um tempo meio... Criando essa... ele não era nem brigando, porque eles só estavam brigando, não era brigando pelo papel, mas criando essas coisas, quem seria? Assim, uma das coisas que me chamou, que me tirou toda a possibilidade de Arizinho ser, que Arizinho é muito baixinho. E se eu colocasse Arizinho perto de Irandi, a leitura de pedofilia ia ser quase, sabe? Tá. E isso é uma coisa que realmente, não, isso vai tirar atenção completa, foco completo do filme. Ninguém nunca pensou nisso, que é um menino de 18 anos no exército, na pedofilia, ok, tem 18 anos, mas tem esse cara que está sendo procurando. Mas se eu botasse um menino que bate no peito dele, fisicamente assim, a leitura não me interessaria, você ia perder. E ao mesmo tempo, assim, Arizinho, a própria estrutura, a própria história dele, assim, cabia muito bem no Guzmão. Né? Arizinho eu conheci há muito tempo, ele era do Oficina, ele trabalhou nos Sertões, ele começou a trabalhar aos 12 anos. Nossa, tanto que eu comecei a falar Arizinho era para ser Tuca. Zé Celso desde os 12 anos. Desde os 12 anos, assim. Então ele foi criado dentro daquele universo Oficina, que depois ele, sabe, meu saiu, faz teatro, outras coisas, mas ele é sensacional também. Mas a descoberta desses atores, depois da forma que a gente foi levando a construção, sabe, de buscar os atores do grupo de teatro, nem todos são atores, são artistas, mas nem todos são atores, tem fotógrafo, tem designer, foram pessoas que a gente foi acoplando a partir do teste e foi construindo. E a ideia é que todo mundo viesse meio crescendo do mesmo jeito. Aí nisso você tinha uma pessoa que ajudava a preparar, que era a Amanda Gabriel, e o próprio Irandi, que assumiu essa função. E não que a Irandi foi ensinar as pessoas, Irandi simplesmente foi para o mesmo lugar que eles estavam. Então os exercícios que os meninos faziam, ele fazia do mesmo jeito. Então assim, ele foi até os meninos e saiu. Então assim, começou a virar um grupo. As peças de teatro que são apresentadas, eu passava para o elenco assim, está aqui a dramaturgia, está aqui no roteiro, a gente lia tudo para... Vocês vão montar essa peça, vou trazer para mim. Ah, tá. Ok. Então, assim, todo dia eles têm que mostrar uma apresentação. E você todo dia diz assim, vocês estão entendendo que a gente está fazendo teatro, mas a gente vai fazendo um filme. Vocês sabem que tem 2 interpretações que vocês vão ter que ter aí. Uma picaresca desse teatro anárquico e a outra que esse tom natural, sabe, meio pseudo-naturalista que está ali. E também lembrar, esses 2 mundos vazam. Sabe, você que trabalha nesse teatro mais alegórico de revista, tem um monte de frases que você usa no dia a dia, sabe? O que você usa como piada no palco, às vezes sobra como você trocar como comentário fora disso. Dia a dia. Assim como o seu mau humor da vida real entra no palco também. Então, era um trabalho muito bacana de ser feito, muito requintado nesse sentido. E Irandi, por exemplo, ele estava muito afim de voltar a trabalhar em teatro durante um tempo. Ele dizia, nossa, foi uma felicidade voltar para o teatro através do cinema, assim, que ele queria muito. E no filme, se você reparar, ele faz 18 papéis diferentes. Eu realmente não contabilizei 18 papéis 18 papéis diferentes. Eu contabilizei isso aqui, foi montando. Cara, é muita coisa, assim. Todos os papéis que ele faz, como ele vai se mudando, representando toda né, fora o papel do próprio Irandi. É incrível, assim, o trabalho que ele faz, e é muito divertido. Bom diretor de atores também. Você ia comentar uma coisa? Não, falei, várias Gisele que assistiu o filme, falou que adora. Eu gostei muito do filme e assim, eu queria fazer uma pergunta que eu acho super interessante, porque não tem como deixar de falar dessa provocação desse casal, né? Principalmente no início. E assim, todo esse ambiente onde se passava, toda essa parte do teatro de revista da época, tudo, é uma história forte e sentimental do brasileiro todo em comum, né? Capitalismo e
toda a nossa cultura que estava sendo podada na época assim, como uma foice. Então a gente, esse intuito, você teve um intuito de esse casal ser uma forma da gente entrar e entender mais o filme? Isso faz parte? Você faz parte? É um pouco o que eu falei, assim, na verdade esse casal ele não faz parte de um imaginário, digamos, que seria corriqueiro, mas a ideia de lançar isso como uma isca, tipo, fosse usado numa linguagem narrativa, seria usar uma pretensão melodramática, no sentido, sim, ele faz parte desse processo. E, além disso, tem um monte de leitura. Apesar do filme se passar em 78, isso é muito claro para mim, o que eu estava a fim de discutir eram coisas muito contemporâneas, sabe? A formação desse olhar a partir de uma perspectiva de passado. Mas se você olhar com atenção para a tatuagem, ele é todo voltado para uma perspectiva de futuro. Eles ficam na expectativa de como vai ser o futuro. O personagem do professor Gilberto, o tempo inteiro ele está fazendo um Super 8, que é uma ficção científica filosófica. O que é que vai acontecer no futuro, como as pessoas vão ser. E eu tenho uma pergunta para fazer para ele assim, mas ele pergunta, mas haverá futuro? Sabe, que é uma coisa que eu me coloco muito, assim, até por causa de uma guinada bastante conservadora em relação a algumas coisas de comportamento. Assim. Hoje em dia. Exatamente. Então, assim, você quando olha a formação daquela família que é sugerida ali, que é Clécio junto com Deusa e Tuca, é uma proposta assim, de uma coisa possível. E o conflito que ali não é um conflito, sabe, em cima disso, não, é um conflito que ele é solucionado no diálogo, nas coisas, assim, o pessoal cabeça, se meter da cabeça, a pessoa meio riporongas, mas é uma proposta de leitura, é uma coisa que você colocar hoje, assim, nesse universo que não é uma coisa atual, está acontecendo já há algum tempo, que os olhares conservadores estão cada vez mais fortes sobre comportamento, assim, você tem um Estado às vezes pautado por comportamento de uma bancada específica, isso é muito absurdo. E quando estou falando de bancada específica, eu não vou acusar especificamente nenhum. Conservador, para mim, é conservador, seja ele como qual é a posição religioso, todo, político. né? Eu posso pegar coisa prática e poder dizer, tem igreja evangélica que é gay, por exemplo, a igreja católica não tem, mas quando você pega uma bancada conservadora que usa isso como mito, é muito amedrontador. Né? Eu estava lendo até uma entrevista dele falando no problema essa ideia de bancada, porque esse olhar conservador está espalhado em todos os partidos, assim. Então, quando você pega essas coisas que o conservador é bem claro, assim, esse olhar conservador, às vezes feito dessa bancada católica e evangélica mais radical, porque você pega Bolsonaro, ele é um católico de direita, ele não é um evangélico, mas ele está junto com aquela ideia. Então, assim, eles estão exprimidos. Quando você pega o agronegócio, ele não está num partido específico, ele não é uma ideologia, ele é uma força que vem além disso. Então, assim, tudo isso para mim é muito claro. E ele tem que arrumar um jeito, pelo menos, de provocar discussões, sabe? Eu como provocar essas discussões não é de maneira que se você quiser sentar aqui e conversar sobre isso, conversa. Quando você está tratando com elementos que são mais sensíveis no sentido, você tem que saber também como é que você vai provocar isso, assim. Talvez o discurso direto não seja a melhor forma, sabe, assim. Aí eu vou cair no discurso, talvez falar diretamente sobre isso não tem um efeito tão interessante como provocar esse olhar. Criar essa ideia. A pessoa para ela estar preparada para um outro conteúdo que também está lá, junto com tudo isso. Porque tem obviamente que não é um objetivo do tatuagem, mas assim, no dia a dia, essas coisas mesmo educacionais é muito doido, assim. A semana passada aconteceu uma coisa, essas coisas mais trágicas que aconteceram, essas coisas vão se diluindo no Brasil de um jeito absurdo. Sabe, o menino de 14 anos, ele leva uma surra na escola porque é filho de um casal gay, aí você vê aqui, depois ele morre, sabe, entre come e morre, aos 14 anos. Sabe, foi uma coisa que veio, daqui a pouco isso é diluído. Isso é esquecido. E isso eu estou falando do pessoal, o pessoal que fez isso devia estar preso. O pessoal que fez isso tinha 13 anos. Era o pessoal da turma da escola dele, 13, 14 anos. Colegas dele, não soube desse caso. É muito chocante, porque uma coisa é essa intolerância, sabe, essa agressividade. Outra coisa é você não ter um viés de comportamento que isso seja minimizado. Isso eu estou falando num caso específico, mas pode acontecer, sabe? Eu sou nordestino, e eu já fiz uma piada uma vez com uma amiga de Recife, conversando, falando
dessas bobagens de mesa. Ela tem um filho que é bem bonitinho, não sei o que, sabe? E ela, assim, ela se acha muito moderninha. Na verdade, ela é meio conservadora, para tratar. E nessas horas... Tipo assim, se o filho vai falar, Nilton, pelo amor de Deus, não vai ser o que ele quiser, assim. Eu só acho ruim porque, assim, eu fico preocupado com essa coisa, de você sofrer preconceito, não sei o que, para nada. Eu fiz, pois é, ele é nordestino. Ela fez, como assim? Fiz, eu morei sempre em Recife, São Paulo. O que eu sofri de preconceito foi mais por ser nordestino do que por ser bicha, assim, isso é claro. Sabe assim, eu nunca pensei, você já pensou em não ter um filho porque ele é nordestino e vai sofrer preconceito? Poderia ser, por que não? Mas é ridículo, sabe, esse tipo de raciocínio. Não, assim, e você passa por essa coisa conservadora, e isso é grave, assim. É muito assustador, e saber que isso se dilui, saber que isso é um projeto educacional. Sabe? É feito essas coisas magras, eu sei que é meio bobagem falar sobre isso, que tem nada a ver com o filme, mas se você como vê campanha, por exemplo, a história de você, com questão da água, não, fecha a torneira quando você escova os dentes, cara, isso é educação. Básicas, Isso é educação, isso não é isso é um economia. princípio. Economia d'água quem vai consumir essa água vai pagar a mesma coisa que eu. Quem está lavando as peças de fábrica de automóvel consome a mesma água que eu consumo. São essas pessoas que deviam estar reutilizando água. Isso é uma coisa lógica. Qualquer país civilizado do mundo, isso só pensar essa hora, cultural, você isso já fechar é a torneira quando você escova os dentes, você vai aprender na escola, você é criado aprendendo, você não pode... Não é uma solução de crise. Isso não vai resolver a crise. Isso é uma coisa da educação que devia desde criança a pessoa entender, que eu vou escovar meus dentes. E não há necessidade de deixar aberto. Isso é uma lógica de desenvolvimento do país inteiro. Isso acontece e se passa, mas assim, é a mesma lógica, assim, essas lógicas de educação, sabe, tipo, algumas coisas passam por questão, tem a história da tolerância, assim, sabe, essa história do governo, assim, eu sou muito dúbio, porque, sabe, muito tempo eu nunca fiz parte de partido, mas tive minhas predileções, fiz política para isso, e que obviamente que você se desgosta, e não é de agora não, há muito tempo, mas ao mesmo tempo existe às vezes uma contrapartida meio muito conservadora que você reage até para dizer, não, está acontecendo uma coisa muito esquisita, sabe? Mas ao mesmo tempo, onde é que estão essas políticas muito claras, sabe, de humanização de algumas coisas? Sabe, onde é que estão essas políticas de você realmente se imaginar que você vai mudar? Se você não mudar culturalmente o modo de pensar de uma geração, é muito difícil saber o que vai acontecer. Eu não sei essa geração que está vindo aí. Como ela vai formar a próxima, etc. Porque já é num grau dessa impunidade cultural que é muito forte. Isso eu estava comentando, até que já está vindo para cá, é muito incrível. Um estado para falar de São Paulo, que a gente está aqui é mais fácil, e aqui em São Caetano especificamente, é uma cidade assim, que tem um IDH incrível, que todo mundo reconhece, e quando você vê culturalmente, assim, onde é que está se desenvolvendo de fato qual a contrapartida? É somente o ganho pessoal, é somente a construção individual. Isso é muito perigoso, assim, porque daqui a pouco todo mundo só vai defender o seu. Você quando vê o trânsito é quase daqui a pouco uma leitura, praticamente está todo mundo só defendendo o seu. O trânsito é uma leitura muito prática disso. Sim. As pessoas não estão no trânsito, elas estão isoladas. E vão chegar antes. Sei lá, acho que o mundo, assim, eu quero resolver o meu problema. Assim. Mas só retomando um pouco essa coisa de filmes, essa coisa de filme político, eu achei, é engraçado, porque tem essa discussão assim, não é? Bem, qualquer manifestação artística que você faz, qualquer manifestação que vai ter uma reverberação de olhar, uma atitude política. Gerar uma discussão, sim. Né? E as pessoas falam, tal filme de fulaninho, ele é muito... Não é um filme político, é um filme assim... Cara, tem umas coisas que ele tem que pensar direitinho, assim... A propriedade do qual as matérias são feitas, ela tem um quê de político muito grande. Então, um filme pretensamente, assim, que alguém fosse considerar alienante, é um discurso político. Sabe? Quando você está escolhendo um caminho específico, tipo das pessoas não guardarem muito tempo a informação... É uma postura. É uma postura política, sabe? Assim, é uma postura política no sentido geral, não no sentido... Sabe, tipo, vou fazer essas pessoas ficarem mais inteligentes ou mais reflexivas, também não existe isso, você pode provocar por outras coisas. Vou isolá-las cada vez mais da realidade, etc. Então, assim, existe um componente político muito sério, assim, tudo que se faz. Tem essas coisas, assim, por isso que quando você faz alguma coisa, às vezes você tem que pesar muito, assim, apesar que eu digo, né, também perdi muito tempo nessas loucubrações, não. Mas você vai ser responsável pelo que vai dizer. Literalmente, você pode ter o cu na reta, botou o seu cu na reta, querido, agora assuma, assim...
eu posso estar, já teve muito debate, assim, vários filmes, como roteirista, no tatuagem, e assim, eu nunca deixei muito uma pauta sem resposta, nunca deixei, assim. Eu tenho por obrigação de defender aquilo que eu fiz. Eu nunca fiquei numa situação de alguém fazer uma pergunta que me constrange, sabe, me constrange no sentido... Eu tenho muita certeza, às vezes, que eu estou fazendo, assim, eu aposto muito... Se constrange porque você não haveria... Eu não tenho resposta. Não teria segurança... E talvez o cara ideia, tenha levantado uma coisa que esteja certo, sabe, assim, então tem isso, fica pensando, tipo, você coloca as pessoas, às vezes, em situação de risco narrativo muito grande. O Baixo das Bestas é um filme que tem um risco narrativo bastante grande, é um filme muito violento nesse sentido. Se passa na Inclusive, foi um dos filmes que eu assisti que eu saí mais incomodado em muitos anos. O filme mexeu energeticamente muito comigo, um filme pesado mesmo. Se passa na área, assim, na Zona da Mata. Você, tipo, a ideia é quando o Cláudio chega, queria fazer um filme sobre tal tema, eu fiz, Cláudio, vamos repensar isso. Você fica assim, vamos primeiro conceituar, porque aí tu vai falar, vai depois onde é que cabe. E a história que era nossa filha, Cláudio, vamos trazer esse filme para a Zona da Mata, porque a Zona da Mata, cara, historicamente é um ambiente onde as coisas só acontecem uma vez por ano. Só que é um amontoado de pessoas que vão passar um tempo esperando o momento cortar cana e depois não tem nada para fazer. É muito violento, e é violento assim, as relações pessoais são violentas. A violência é uma espécie de diversão. Sabe, aquelas pessoas não existem. Isso, uma espécie de diversão é forte. Sabe, assim, elas não existem, assim, você passa pela estrada daquela cidade, você pode passar durante 15 anos, aquela cidade está a mesma coisa, estão fazendo, sabe, assim, não tem nada que os tire dele. Obviamente que você tem que saber que sim existe, lá dentro tem uma mecânica que as coisas funcionam. E você começa a imaginar essas relações, que para mim sempre é muito caro, que são esses personagens desses meninos de classe média do interior, que são donos, sabe, vocês são donos daquele lugar. Isso não é muito perceptível, mas é pensado no filme. Quando ele vai estudar no Recife, ele está completamente deslocado, porque no Recife ele não é nada. Ele não é ninguém. Ele não é ninguém, mas quando ele está ali, ele faz o que ele quer, ele come o que ele quer, ele bate o que ele quer, sabe? Tem aquela família meio de classe média, burocrática, que é assim, a mãe que é da Secretaria de Educação, o pai que é delegado, sabe? Tudo naquela cidadezinha que você pode tudo. Se matar alguém, você dá um jeito. Porque as pessoas não existem. Eu queria te perguntar uma coisa. Você já trabalhou com vários diretores, teu parceiro principal é o Cláudio Assis, mas você já trabalhou com o Lírio Ferreira, com o Paulo Caldas, com o Matheus Nassergaile, vários diretores. Conversando com o Marçal Aquino, que é o grande parceiro do Beto Brant, ele fala assim, eu começo a escrever o livro, o Beto já lê, já fala, vou filmar, não sei o quê. Ele fala, eu não consigo nem terminar de escrever, o filme já está encaminhado. Eu queria saber se você, como funciona no teu caso, se você vai escrevendo os teus roteiros e aí de repente eles vão se apaixonando, se eles te trazem a ideia para você começar a escrever. Cara, é muito, assim, com o Cláudio é muito engraçado, porque você é muito caótico na maneira de pensar. Você tem que dar ordem. Não só na maneira de pensar. No geral, assim. E é muito engraçado, você tem que, às vezes, você aprende, né? Você aprende a entender. Cláudio Assis é um personagem muito engraçado, porque para quem não conhece Cláudio Assis, ele parece uma pessoa extremamente agressiva e monstruosa. Não é, Cláudio Assis é extremamente gentil, assim. Sim. Mas ele é o melhor promotor de si mesmo, assim, ele que se promove com a beleza, é incrível. Cláudio Assis tu devia ser publicitário, você vende muito bem. Aquela piada que tem no Febre do Raço, você lembra que ele faz assim, ela disse que eu era um ótimo publicitário. Eu falei assim, nossa, você de publicitário era uma piada, fazendo piada com o Cláudio Assis. Sabe, porque eu acho ele mesmo um bom publicitário, assim, é incrível, assim. E às vezes você faz umas coisas que você faz, Cláudio Assis, fudeu, tu mandasse o cara tomar no cu, você é nada. Aí depois o cara já tá amigo, já tá dando certo, sabe, assim, e tem isso. Mas ele é muito, na verdade, assim, lidando, cara... Trabalho com o Cláudio há muito tempo, eu nunca tive uma briga. Na minha vida, eu acho que 2 brigas muito bestas com o Cláudio assim. Nunca teve... Bestas? Bestas mesmo, bestas, assim, nada sério, nunca teve conflito. Você muito bem estou fazendo, sei também qual é a posição de Cláudio, é engraçado que a gente se respeita bastante. Mas Cláudio, por exemplo, ele tem umas ideias que são muito superficiais, no sentido assim, não tem uma narrativa. Ele viu a imagem, pensou nisso... Sabe, o coisa meio desconexa. Essa era uma coisa nada, porque umas meninas prostitutas, mas também que tivesse o cinema, que o pessoal invade quando ele era pequeno, tinha cinema, se você entrava para pegar resto de filme. Porque uma geração tinha muito isso, assim, que o cinema ficava lá, porque os negócios você roubava. Acho que é bom botar ordem. Então, isso vai sendo. Agora eu tenho uma liberdade imensa para trabalhar com o Cláudio. O Cláudio não se mete, você se mete assim, sente e lê.
Sim, conversa, não sei o quê. Mas não é uma encomenda no sentido assim, quero um filme e tal. Não, a gente está trabalhando com cumplicidade. É uma coisa muito clara. Assim, com o Lírio, essa parceria também, desde o Baile Perfumado, fez o Baile Perfumado junto, fez o Cartola junto, o Ari do Move eu escrevi com o Lírio. Mas o Lírio sempre participa do roteiro também, né? Sim. Com o Cláudio você trabalha praticamente sozinho. O Cláudio não participa do roteiro. E com o Lírio a gente participa, mas assim, existe uma cumplicidade ali das coisas, sabe, que a gente pode, essa coisa invasiva que eu estava falando, ele tem uma liberdade de ser invasivo, porque a gente está trabalhando para um projeto, porque a gente quer que o projeto tem limite de funcione. tolerância de invasão. Pois é, então por quê? Porque tem coisa que está daquele jeito que ela vai ser eficiente para acontecer o filme. Sabe? No caso de Matheus, por exemplo, a Festa da Menina Morta, é outro contexto. Matheus já tinha um argumento bem formado e que era um argumento completamente absurdo. Era uma coisa pessoal da vida dele, que, obviamente que não tem nada a ver com a vida do Matheus, mas a premissa, a Festa da Menina Morta, era a mãe dele. A mãe dele morreu quando ele era muito novo, ele tinha 2 meses de idade quando a mãe morreu. E ele sabia que a mãe dele foi criada, que a mãe dele foi para um local especial, Paraná. Então, até certa idade, ele ficava esperando a mãe dele voltar desse lugar especial, porque ele casou, tinha uma madrasta. E quando estava tudo certo, ele começou a ter medo de que a mãe dele voltasse, porque estava tudo bem, se ela voltasse, ia estragar tudo. Desestabilizar. Então, assim, essa é a premissa da Festa da Menina Morta. Assim, o que está ali por fora é tipo a construção dramatúrgica que você pode fazer com um certo sentido. E a gente escreveu junto, não sei o que, foi um trabalho incrível. Mas depende um pouco, assim, eu tive poucas experiências muito claras em relação ao que foi produzido. Por exemplo, o Estamos Juntos, de Tony, foi uma coisa, era um trabalho que ele estava fazendo com... Nossa, David agora que o André Dili veio na minha cabeça o nome. De Moretti. Quando o Moretti estava no 19º tratamento, já estava confuso, não se falava. Aí ele conversou, comecei a ler, modificou completamente do que era a proposta, no sentido, não o argumento geral, mas se mudou completamente. Mas ali era um trabalho que era muito claro para mim. Assim, estava emprestando, sabe, um monte de esforço, um know-how e assim, e coisas que eu gostava de botar no personagem, mas muito claramente não era um filme de cumplicidade, era um filme de parceria, mas não de cumplicidade nesse sentido. Eu não tenho um grau de intimidade com o Tony para mim. Sabe, tem coisa até que sugeria, mas você não podia insistir tanto, porque não era outra onda, entendeu? Assim, você sabe, com o Cláudio a gente conversa, com o Lírio, está todo mundo aberto, assim, está todo mundo ali com o Matheus também, a gente é muito amigo, então está tudo muito, muito ok. Então depende um pouco, sabe, de onde vem. Agora, assim, eu nunca trabalhei por encomenda, de fato, assim. Sei. Trabalhar assim, queria que você fizesse isso. Mas algum deles você escreveu o roteiro sem... Porque, pelo que eu entendi, os que são mais próximos teus chegam dando algumas ideias, você dá outras e vocês vão assim formando o roteiro. Teve algum roteiro que você escreveu por si, sem conversar com ninguém e falou, tenho esse? Não. Esse roteiro a gente conversa, mas eu fico muito livre. Sim. Mas eu nunca escrevi um roteiro para depois tentar vender nesse sentido. Não é uma prática também muito, para mim, pelo menos, muito comum, assim. Porque assim, ter um roteiro e aí começar a vender o roteiro para alguém. Talvez por causa dessa cumplicidade, desse olhar, você sempre está achando que aquilo está muito perto. Mas, por exemplo, as coisas que eu fiz com o Cláudio, tudo parte do roteiro. Tá? Escrever o roteiro, ir atrás, botar em lei, sentir, captar dinheiro. É muito longo. O Amarelo Manga, por exemplo, quando o Baile Perfumado estreou em Brasília, em 96, já existia o roteiro do Amarelo Manga. Eu tenho escrito em 95. 95. O filme foi filmado em 2001. Aí parece que tem muito tempo, mas não, às vezes é o tempo. Cinema demora pra caralho. Para o Cartola, que quando a gente começou a fazer, parecia um filme que, por conta do personagem que a gente estava fazendo, tinha saído da experiência do Seria mais fácil de fluir. Foram 9 anos para ficar pronto. 9 anos de trabalho. Assim. Não que você fique 9 anos só com aquele trabalho, mas assim, o processo todo foram 9 anos. Não é fácil. Então, assim, depende muito de onde vem essa proposta, mas assim, na maioria dos casos assim, são trabalhos muito prazerosos e muito próximos. E essa ideia de cumplicidade, de dividir olhar e dividir trabalho faz muito parte do que a gente pretende, sabe, fazer, assim, de trabalhar, de discutir. Né? Porque a janela é pequena, se não aproveitar a janela bem aproveitada,
falando dele, você tem pouca bala, né? Então você tem que saber atirar direitinho, porque senão você vai se foder muito rápido. E atirar em falso. Agora, como que surgiu o filme Fobia, sem querer dominar a conversa, mas o filme Fobia? Porque é um filme que é meio ame ou odeie, né? Você nunca vê uma pessoa assistir e sair neutra do cinema. Agora, né? Eu mencionei que uma das cenas, uma das fobias retratadas no filme Fobia, eu também tenho. Quando assisti ao filme, eu me contorci inteiro na poltrona. Eu realmente escondi a cara de aflição. Pode ser qual ou não? Aflição de botão. Sim. É? Eu tenho aflição de botão. E eu achei curioso isso, porque eu falei, mas... Eu concordo que é uma das aflições que eu considero mais estúpidas possíveis, mas eu tenho. Eu achei desde curioso, pequeno aflição com botão. E é mais comum do que a gente imagina, porque a gente estudou muita coisa de fobia. Cara, E como que botão, surgiu esse filme? Suporta botão, fica agoniado com botão. Botão de camisa. Mas como surgiu esse filme? Mas a história foi bem engraçada. Kiko me chamou para esse projeto, né, que era a história, ele está fazendo essa história sobre fobia e essas coisas de investigação de linguagem, de Kiko, não sei o quê. Começou a conversar com Jean-Claude Bernardet, que seria esse personagem. Mas tudo levava a crer, porque um filme sobre fobia seria quase um filme de horror, sei lá. Mas é. Sem passar por O aí, mas próprio eu queria Kiko tem achar fobia, né? uma ideia de que forma esse filme ele poderia ter isso, mas ele poderia ir para um alcance maior. Assim, aí toda vez que eu vou contar a história do filme Fobia, eu sempre fico falando, eu morava no centro, tudo é verdade, eu morava no centro da cidade, na Avenida São Luís, e ia malhar de vez em quando na ACM, que fica ali perto. E Jean-Claude também fazia exercício lá, então a gente se encontrou e Jean-Claude me falou de uma experiência que ele queria fazer sobre fobias e estava querendo que a gente começasse a escrever alguma coisa sobre, mas seria meio que coletivo, porque ele queria que alguém fizesse fotografia, alguém fizesse o som, e foi aumentando essa equipe em cima desse projeto. E a ideia era uma premissa que ele tinha, que era a única imagem com verdade e fosse suficiente ainda possível, era a imagem de um fóbico diante de seu medo. E a gente saiu fazendo, ele foi juntando pessoas para fazer essa experiência, que era a experiência de pegar pessoas fóbicas e colocar ela numa situação inusitada, para saber como ela reagiria. E chamou Kiko para fazer um making-off dessa experiência. Ele filmava as experiências e Kiko fazia o making-off, né? E quando estava no meio dessa história, foi andando o negócio, e Jean-Claude ele desiste do projeto, né? E aí está emprestando a vida da gente ali. Jean-Claude está cheio de problemas, mas ninguém sabe direito por que ele desiste do projeto. Então foi meio especulando. E Kiko teve acesso a algumas imagens que ele filmou durante esse projeto e pegou o make-off e fez esse documentário, que era um documentário sobre essa experiência que não deu certo. Essa discussão, essa dinâmica. E tudo isso é ficção, tudo isso a gente inventou isso porque a gente fez assim, vai ficar bacana, sempre parecer, a gente escreveu um roteiro como se fosse a edição de um documentário, aproveitando a imagem, que seria a imagem que Jean-Claude fez, qual seria a imagem como se fizesse o make-off, mas tudo era pensado numa estrutura de falso, era todo ficcionado. Agora, assim, aproveitava essa ideia de ficção para colocar as pessoas na situação. As pessoas que vão fazer a experiência lá, elas sabiam que não estavam correndo risco, são meio bestas, as experiências são meio leves. Mas, assim, elas entravam dentro da casa que a gente fazia, que era quase um cara mergulhavam de olhos vendados, você entrava antes, a gente conversava, fazia uma entrevista primeiro com a pessoa, com o ator, depois dizia, você é um personagem tal, você agora vai falar como se fosse personagem. A pessoa fica, não, quando eu dizia a história, mas ela interpretava do jeito dela, então era um depoimento meio realista de uma experiência que não existe. Você fala quando eu era criança, eu morava na fazenda, eu me lembro que acordei uma noite com os gritos, não sei o que era o menino do fóbico de rato lá. Certo. E a gente levava, então levou Mujica para discutir as imagens, para a educação falar assim, se aquilo tem verdade, aquelas Aliás, imagens. hoje está completando 79 anos. Hoje, José Mujica Marins, hoje 79 anos. e ele foi lá e olha. É o nome do troféu do curso. Pois é, daqui. Certo. E ele olhava e ele olhava e nós falava assim, olha Jean-Claude, que é muito engraçado, ele chama Jean-Claude de Jean-Claude, Jean-Claude. Cara, se ele tivesse com medo mesmo, o membro dele, o pau dele estaria mole, completamente, mas você vê que é um pouco duro, estranho, não? Então acho que ele não está com muito medo, não, tem uma coisa aí diferente. Mas às vezes, alguns medos são Eu excitantes. também acho, não, mas era São bem engraçado, ele deu a excitantes. opinião, mas ele foi chamado para dar opinião sobre aquela imagem, Certo. como personagem da imagem, assim. O psicanalista, ele chama para conversar, o psicanalista de verdade, que vai lá conversar. Então, tudo era forjando a história da gente que está lá, porque, tipo, os atores são eu, Chris Berrenbach, Ivo Tattenberg, Kiko, O Jean-Claude.
O Jean-Claude também. Desculpa? O Jean-Claude também está como ator no filme, né? Sim, não, ele é o... Sim. Foi a força motriz original. Então a gente fica trabalhando nas coisas que a gente faz, mas é tudo falso. Assim, eu escrevi um diário de bordo, eu ficava escrevendo, assim, todo dia eu ficava alimentando. Tem ainda na página, é muito engraçado. Eu dizia que acontecia, as pessoas mandavam e-mail, não sai dessa loucura participar desse negócio. Né? Tá fazendo bem. Uma vez eu botei eu não escrevi um negócio, aí botei assim, tipo, ontem tive que ser hospitalizado, porque na fobia dos pombos, peguei não sei o quê, tem lá a história, desculpava porque não tinha escrito, mas por causa de problema de produção, tem a ver, não deu tempo e correria. Aí, era a ficcionalização da ficcionalização. Aí eu botei isso na segunda-feira, postei, e quando foi na quarta-feira de manhã, estava no set, tocou o telefone, era uma menina chamada Audrey. Audrey ela escrevia para Mônica Bergamo. Ah, tá, certo. E ela tem essas coisas no cinema, escrevia, né? E ela falou comigo, e Tony, aí, como é que você está melhor? Está bem? Aí eu fiz, recuperou-se? Por que, Audrey? Não, a história lá da hospital. Não, Audrey, e isso todo mundo sabia, assim, o próprio UOL que publicava sabia que era xiste. Um blog, era um xiste, na verdade, assim. Ela, tá bom, não, nada não, tchau. Aí depois, quando você abre o diário, o negócio estava lá, ela tinha posto na coluna de Mônica Bergamo, e Mônica Bergamo ficou muito puta, e disse assim, Audrey, que notícia é essa? Não, mas você checou a fonte, ela... Isso é publicidade, você está fazendo publicidade, é coluna, você não checou a fonte para saber... E depois eu disse, Audrey, desculpa, nossa, eu levei uma comida de rabo muito grande. Por conta de ter... Quem nunca pediu que acreditasse, quem é jornalista, você tem que confirmar se é verdade. Teoricamente, né? É um blog de um filme que é uma viagem, uma doidice, que eu não sei como as pessoas acreditavam naquele blog, assim. Dava pra você ficar, as pessoas estão acreditando mesmo. As pessoas querem acreditar em qualquer coisa. Era incrível, foi uma experiência sensacional, mas a ideia era essa, era você, de certa forma, essa investigação de linguagem sobre essas coisas de autorrepresentação que as pessoas têm, essa necessidade de... Você tem perguntam, mas por que as pessoas passam por isso? Por que elas querem passar esse medo? É vaidade? Sabe assim? Testar limite? Testar limite ou se tornar pública também, sabe? Mostrar esse medo publicamente, não sei o que. Então, era um monte de coisa que ia aí pela investigação. Mas foi uma experiência incrível, assim. Imagino. Mas para quem não gosta de botão. Wilson, eu queria, não é uma pergunta, mas é só uma que eu senti, né, de tatuagem, do filme. E dentro dessa discussão do cinema como ato político, né, exercendo a sua função social, assim, o que eu senti assim no teu trabalho essa questão do disciplinamento do corpo. Assim, você coloca os soldados, né, marchando, o corpo disciplinado, e de outro lado você coloca, né, os outros atores como um corpo indisciplinado, que está fora desse padrão, né, você falou essa caixinha. Assim, achei muito interessante fazer essa análise. Só que assim, quando estava chegando mais pro finalzinho do filme, aí o Fininha, né, o ator que é o soldado, que tenta romper com esse sistema padronizado, esse corpo que é necessário ser disciplinado para servir o sistema, ele, no final, ele acaba voltando a ser disciplinado, assim, porque parece que ele não rompe. Não sei se é isso mesmo, que aí ele viaja, ele vai servir o sistema, ele vai trabalhar, ele vem, acho que para São Paulo. Tem um monte de coisa, Ele vem para São Paulo, vai trabalhar, vai mandar o dinheiro para a mãe dele, ele vai ser vigia, né, que ele manda carta explicando isso. Então parece assim que ele não faz essa revolução, assim, de sair mesmo, sair do exército e vai viver essa vida nesse corpo indisciplinado. Porque eu senti, assim, sabe, esses dois... Mas a ideia é, sabe que o filme todo... tentativa de romper com a disciplina. Né, o filme todo ele é pensado por duas... Assim, se fosse pensar num ato bem direto, assim, se você prestar atenção, pegue o Chão de Estrelas e pegue Clécio. O que é Clécio? Clécio é um general. Todas as cenas que Clécio aparece, ele está trabalhando e dando ordem. Ele não para de dar ordem nunca. Ele está disciplinando aquela disciplina inteira, daqueles corpos, mas ele está dando ordem. Assim. A primeira cena ele acorda, a primeira coisa que ele faz é se beijar, sabe?
Ele é destituído dessa vontade dele quando ele perde Fininha pela primeira vez, que ele fica dizendo mas toda hora ele tá, tipo, fala com ele, tá nem ouvindo, sabe? Tá Paulette brigando com o vendedor de picolé, ele tá pensando no novo espetáculo, sabe? Corta para outra cena, ele tá conversando com a esposa que tá fazendo alguma coisa. Ele sempre tá dando, assim, ele usa uma mão meio de ferro, assim, que ele fica meio brincando com a mão quando tá apresentando. Que era toda a paródia, assim, você por um lado tinha essa autoridade dele em relação àquele corpo indisciplinado. Do outro lado, você tem esse universo de meio macho, sabe, que é o exército, e ao mesmo tempo esse corpo também completamente disciplinado, está fazendo coreografia o tempo inteiro, é meio um balé, é ridículo, assim, eles obedecem a uma coisa, então assim, essa brincadeira com o corpo era muito proposital. Mas quando essas coisas começam a se diluir nesse meio, essa coisa de Fininha, não é que ele se integra ao sistema, tem que lembrar que Fininha, ele na minha concepção, ele é o elemento de mudança. Sabe, eu sempre digo assim, o Clécio amadurece, Clécio é quase um adolescente de 33 anos. Sim. Para ele é um processo de amadurecimento, mas para Fininha é um processo extremamente, ele muda a vida dele. E essa história, quando ele vai embora para São Paulo, não é somente que ele se vende, ele entra, você tem que imaginar que aquele menino é um menino que é do interior, que vive uma circunstância muito específica. Tem coisas que ele vai tentando construir, não quer explicar de fato, mas assim, para bom entendedor a ideia é que você vai entendendo aquela irmã dele, essa irmã dele é meio doida, tipo, o que aconteceu? Ela, sei lá, alguém na cidade comeu ela e deixou a menina grávida e criou. Ela não tem um pai, sabe? Tem todo um desequilíbrio e uma fragilidade muito grande. A mãe é uma mãe meio gorquiana que defende ali, mas quando ele sai do exército também tem suas consequências, sabe? A gente está falando de 1978, por mais que tivesse um monte de confusão, o exército ainda era uma coisa muito forte. Assim, você ser expulso do exército e mandado embora é meio vergonhoso. Sabe, seu filho é bicha e ele vai, porque o mundo meio expulsa ele. Sabe, esse final não era um final para assim, agora você pode ser, sabe, se eu fosse fazer uma segunda parte do tatuagem, sei lá, posso descobrir que o Fininha está trabalhando no Canequinha de Prata, dentro da cidade, ele é barman de um bar gay mais velho e está lá trabalhando. Sabe, isso não me interessa, mas assim, essa questão do corpo é muito prática, assim, no corpo, e até para a descoberta da beleza. Me lembro que quando a gente foi fazer a Poca do Corpo filmar, o produtor fazia, cara, mas essas pessoas ficaram com a bunda linda, assim, eles não tinham uma bunda tão linda quando a gente contratou eles, não. O que aconteceu? Você vai construindo beleza, sabe? Você vai tentar transformar essa beleza. É uma quebra de valores muito forte, assim, de um ponto para outro, assim, de você mostrar o exército, de você mostrar, por exemplo, a salinha com aquelas senhoras, o vestidinho e fazendo oração, né? Então tem a instituição religiosa que está ali presente, que disciplina também os corpos, né? É um disciplinador de corpos. E aí, do outro lado, você mostra um monte de bunda e o cara cantando cu, é o cu, é o cu, é o cu. Então, assim, é uma quebra de valores muito forte de um ponto para outro. Mas, ao mesmo tempo, você perceber Fininha, eu sempre falo, essa é uma coisa que eu falava muito para Jesus, olha, bota na cabeça, Fininha é tímido, mas não é medroso. Ele nunca, se você prestar atenção, porque tem umas coisas que foi construídas com uma sutileza, eu não sei também se é tão sutil que nem se percebe, porque às vezes é horrível esse cinema. Mas, assim, nenhuma frase que é feita Fininha, a resposta é negativa, assim. E se você prestar atenção no que ele fala, é muito claro, assim. Sabe, ele fala assim, eu nunca dancei assim com o homem. Não é que ele nunca dançou com o homem, ele nunca dançou assim com o homem. Para outras coisas. Quando ele pergunta se você já beijou um homem, ele beija, ele nem responde. Quando ele pergunta, é a sua primeira vez, ele diz, não. Porque, na verdade, a ideia de Clécio também é que ele estava por cima da história. Na verdade, ele é que é corrompido por Fininha. Aquele diálogo, maior transformação é dele. É de Clécio. Você, quando chega no restaurante, aquele papo de Clécio que ele começa a conversar os dois, que ele vai se aproximando, que ele fica jogando, aquela sedução ele deve jogar para qualquer pessoa, tipo, rapidez na resposta e coloca a pessoa numa situação meio de surpresa, sabe? Onde você mora? Num quartel. Quartel? Tipo, aquele festa, tipo, a minha tia Zosma diz que a coincidência é uma das provas de Deus. Porque, nossa, estamos feitos. Já temos a família, já temos a tradição e a família, só falta a propriedade. Onde é que você mora? Sabe? No quartel. No quartel? Você vem aqui o quê? Para nos prender? Então, tudo assim, mas é uma sedução que ele está fazendo o tempo inteiro. Sabe? Uma tentativa de sedução. E ele que é quebrado na sedução, na verdade. A Fininha sai muito bem. Aquela cena quando o exército entra na casa de show, você não quis mostrar como foi? Não, era bem engraçado. Eu pensei que não me interessava. É engraçado que no making-off teve, o making-off ficou dentro de lá. Mas também era uma coisa assim que era muito clara, assim. Eu queria vender uma sensação muito específica, assim.
Eu não quero, naquele momento eu espero que as pessoas percebam mais ou menos o que acontece. É uma gravidade, mas é uma gravidade também meio limitada. Assim, acontece uma coisa séria, mas ela está muito mais no plano do simbólico mesmo, sabe? Assim, a punição do desejo, de um monte de coisa. Naquela hora, na minha cabeça, pra mim a próxima cena ia ser corpos no chão. Não, assim, isso... Eu fiquei falando, nossa, eles vão destruir tudo. O destroçar, na verdade, é o fim de uma expectativa, assim, é o fim de um romance. O fim de caso, assim, que para mim interessava. São corpos românticos ao chão. Pois é, exatamente. Agora, muito engraçado, eu não lembro se nos extras, né, no making off é bem engraçado, né? Making off do filme que tem não é um making off, é quase um documentário sobre passagens do filme que é bem bacana, esse menino que fez, que ele é sensacional. E tem essa história, porque ele ficou dentro do chão de estrelas, na hora da invasão, gravando. E foi horrível, ficava o pessoal gritando lá meio assim, mas depois começou uma briga. O pessoal começou a sacudir as coisas da arte nos soldados sacudindo cadeira, não sei o quê. E começa a ficar, galera, vocês estão fazendo filme, assim, começa a brigar de verdade, assim, começou, sabe, que quando o exército entra, que era um monte de ator, e um monte de ator vestido de não sei o quê, e brigaram lá dentro, assim. Renata Pinheiro fica, meu Deus do céu, mas tá desemprestado, o que eu vou fazer para devolver isso? Houve algum momento de catarse aí no meio. Completamente, né? tem uma coisa muito alucinada, sabe, das pessoas, era engraçado isso. Hilton, eu tive, no filme que eu fiz, como eu te falei, eu tenho muita influência do cinema pernambucano e eu tive uma resistência de alguns atores com cenas de nu, cenas de sexo, esse tipo de coisa. E no teu filme tem bastante disso. Você teve algum tipo de resistência? Cara, as pessoas chegavam para trabalhar e diziam assim, olha, se tiver pudor, não entra. Se não é um aproveitamento não vou obrigar você a fazer coisa que não tem, mas assim, pudor, sabe, assim, o corpo tem que estar completamente a favor do filme, assim, sabe, você aparecer não é nada demais, você está lá, você tem que entender como é que esse corpo funciona, mas isso desde o início, assim, as cenas, por exemplo, de sexo de Andi com Jesus, também começou a preparar e eu dizia assim, olha, eu não quero filmar uma câmera invasiva tão próxima que você veja não, eu quero fazer uma câmera parada e quero que esse quadro esteja para vocês, que vocês utilizem isso, e que isso para mim é interessante, assim, isso me interessava bastante, a ocupação do quadro, que para filmar os dois estavam super ok, mas no dia de filmagem fica aquela coisa de produção, não, vamos sair a equipe inteira, até que eu fiz assim, galera, aí tá trabalhando, desculpa, tá transformando isso num dado moral, foda-se, né? Tem algum problema? Eu disse, não, então pronto, todo mundo fica no seu lugar, ok, deixa a cena acontecer, para não ficar também essa, sabe, tipo... Esse cuidado, sabe, né? todo assim, não, é trabalho, sabe, a gente tá fazendo, tá fazendo a coisa, para que isso vai estar imenso na tela, você não está vendo, assim, se você não consegue passar nem por isso, como é que vai encarar isso um pouco depois? Você pegar o Febre do Rato, é um filme nesse sentido que tem uma provocação muito profunda. Assim, muito liberto. Você escrevendo, você bota Mateus casado com a travesti, a relação deles é uma relação do Maditel. Sabe assim, e a relação de Irandi com o mundo ali é incrível. Essa hora, eu acho ele um ator fenomenal, assim, acho incrível. Eu tenho muita resistência às vezes a grande ator, essa ideia de grande ator, sabe? Essa história é meio chata. Mas ele é um ator, primeiro que ele é incrível de trabalhar, uma pessoa sensacional de trabalhar. E ele veste a camisa das coisas que ele faz. Ou tira. Não, a última vez Desculpa, eu não pude evitar. Eu acho que para um ator tanto faz beijar na boca de um homem, se dá de um personagem dirigindo, como beijar aqui na minha mão. É a mesma coisa, não tem? Eu acho muito engraçado, assim, isso é muito coisa de criança às vezes. Quando eu era criança, muito criança, falando no começo da década de 70, eu via a novela, eu ficava querendo saber se os atores se beijavam de verdade ou não. Eu ficava olhando assim, Cadê a língua? Cadê a língua? Tipo, mas a Regina Duarte é casada com não sei quem, será que o marido dela gosta disso? Também, tipo, essas coisas morais que você fica meio... Mas assim, quando assim, tipo, eu na verdade assim, não tem nada. Nunca fiz alguma coisa do ponto de vista chocante, sabe? Não, você, mais uma vez, você não é ingênuo e sabe que algumas pessoas talvez fiquem incomodadas também, se você não abre mão das suas ideias, porque pensando você vai nessas pessoas. A ideia não é essa, a ideia é tirar a pessoa do lugar comum, por mais que você tente seduzir ela, a ideia é tirar ela do lugar comum. Né? E como foi que você passou já um roteirista consagrado com vários filmes de sucesso, como foi que você resolveu passar para direção e por que com tatuagem?
E se você não tem, já está com outro longa para dirigir em vista? Essa ideia de dirigir sempre teve muito presente. Assim, eu dirigi curtas, alguns dirigem muita coisa para a TV, de documentários culturais, não sei o que eu adoro, assim, adoro viajar nisso, assim. E essa ideia de estar escrevendo é engraçada. Quando eu estou escrevendo roteiro, estou escrevendo filme, então na minha cabeça é como se fosse um filme. Está dirigindo. Sabe, para naquele momento, assim, é uma viagem que estou fazendo. Mas a ideia de set, sempre eu adoro set, a gente que detesta set, né? Roteirista que eu odeio set. Temos os sets que eu estou sempre, eu fico o tempo inteiro e converso com as pessoas, fica meio trabalha muito em conjunto nesse sentido. Então set é uma coisa que eu adoro trabalhar. Vamos dizer, essas experiências com os curtas, experiências com documentários, experiência com o próprio cartógrafo, foi uma coisa muito presente. Então, esse momento, assim, ele talvez não tenha chegado antes por conta da ocupação de tempo. Você passa muito tempo escrevendo, isso toma um tempo. Eu gosto muito de escrever. Já teve alguma frustração com algum diretor que teve um pensamento totalmente diferente daquilo que você escreveu e pensou, porque vai e vem, isso normalmente acontece, o próprio Christian já falou sobre isso numa entrevista, diferença. Tem, obviamente que tem, você mesmo, o Baixo das Bestas é uma coisa que as pessoas adoram, eu detesto, mas não é nada motivo de briga, eu fico dizendo assim, Cláudio, coisa de juvenil isso aí, que é aquela história que como você terminou aqui, o bom do cinema, que a gente no cinema faz o que quer, sabe? E aquela frase no roteiro era colocada para ser lida pelo espectador da maneira você parar e pensar sobre ela, então ele era meio jogado assim. Aí quando foi usar, ele olha para a câmera, sabe, porque não gosto mais. Cinema a gente pode ver o que eu faço. Não gosto não. Assim. Isso não. Esse negócio de falar para a plateia, eu não gosto não. Se não tiver uma eficiência muito grande ou uma coisa muito engraçada, nós achamos que todos os filmes ele põe isso, né? Ele agora botou na cabeça que ia botar todos isso. No Febre do Rato, quando eu cheguei, assim, eu tinha viajado, tinha que voltar a perder 2 dias, Júlia é assistente dele, assim, olha, já falou para a câmera, pode ficar tranquilo, mas tá bem, cara. Que eu sei, eu vou ficar lá uma fora. Marca registrada. Vou lá fora, não quero saber disso não. Mas assim, isso é meio brincadeira, assim, mas nem tudo você concorda. Tem uma forma de ver do diretor que é dele, ele que está regendo o filme, a coisa é dele. Mas tem umas experiências, tem algumas coisas que eu trabalhei que não deram certo. Assim, tem um filme que eu trabalhei que eu fiquei super afeiçoado no sentido de construção e depois não me afastei da produção, nem vi o filme, que foi o Capitães de Areia. Nem vi o filme, nunca vi o filme. Certo. Nunca me interessou, e por distanciamento completo, assim, tanto da produção como da direção. E alguém que acompanhou um pouco o teu trabalho com esse roteiro chegou a assistir, comentar contigo? Eu nunca tive nem interesse, não é nem assim, não é nem por raiva, é total falta de interesse, assim. Não foi eu que escrevi. Certo. Em resumo, assim, não foi eu. Aí tem outras coisas, por exemplo, o Augustas era o de Chiquinho, foi um filme que eu escrevi e era um filme dele, não tive problema, ele mudou bastante, o próprio que mexeu, tipo assim, ok, tá lá assim, tipo, não é outra vez esse filme de cumplicidade que eu tinha, mas isso é ok. Mas no caso do Capitão, que realmente eu passei a não concordar com as opções. Com as opções, sabe, não me interessou. Tem alguma marca registrada assim, no filme, que ele falou em marca registrada? Você tem alguma coisa que você vai escrever o roteiro, ou você vai dirigir e fala, isso tem que ter, porque eu acho que é muito a minha cara e eu consigo? Não, assim, talvez tenha uma coisa que eu adoro, é meio leso isso, mas assim, eu adoro escrever diálogo, sabe, assim, aí, talvez assim, tem uma mecânica de diálogo que talvez, para quem vê sempre, vê com atenção, tem umas coisas que tem não é repetição de diálogo, mas uma repetição de uma mecânica, sabe, de um distanciamento do tema e volta para ele. Que é engraçado, você comentar alguma coisa meio en passant e depois você vai perceber que esse comentário ele tem um reflexo adiante, sabe? Ele vai ter isso eu acho engraçado, porque eu gosto muito de imaginar o diálogo no tempo, sabe? Esse preenchimento, assim, você tomar atenção de quem está vendo o filme, do espectador, por alguns detalhes. Talvez porque eu fico muito atento a tudo quando eu vejo o filme, assim, então... Isso eu percebi, assim, as descrições que ele faz, os filmes que ele vê, são extremamente detalhistas, etc, bem minucioso isso. Mas eu adoro isso, então eu acho assim que você às vezes pode lançar mão de coisas, tipo, é para ser percebido de fato, não, às vezes não, às vezes é uma sensação que fica, sabe, que interessa. Então, já que você gosta de escrever diálogos, você é rígido para que o ator fale o que você escreveu em vez de ele querer? Isso também depende, assim, geralmente assim, de um tatuagem era bem engraçado, quem deixava os atores com um grau de liberdade às vezes muito grande, depois ia voltando para o roteiro e daqui a pouco ele estava falando o roteiro como se fosse muito natural, assim.
Mas depende um pouco, obviamente que tem essas coisas que você vai inventando, o personagem vai trazendo, mas obviamente o núcleo do que está escrito para mim me interessa e algumas coisas tem que ser ditas exatamente como estão, porque senão para mim ela perderia o patos, o confronto que essa ideia vai ter lá na frente. Mas não no sentido de apego ao texto, não, é muito mais por apego à narrativa. Mas eu adoro escrever, é muito engraçado. É bem ridículo, meus ideias são muito parecidos com o que fala, isso é muito engraçado. Mas por quê? Por conta disso, você está conversando com as pessoas, o Amarelo Manco foi a primeira vez que eu trabalhei com o Matheus direto, era engraçado, querido. Que eu ficava meio no set, porque tem a intenção das falas, tem a intenção de coisas que você fala, que as pessoas não vão saber exatamente o que é, mas se você falar com a intenção, você quase entende, sabe? Você tem uma lógica nessas histórias. E eu me lembro que eu conversando com o Matheus, ele antes das cenas, 2 cenas, ele perguntando assim, a gente vai gravar, não sei o que, antes da cena fez, eu disse que eu estou morrendo de vergonha, eu queria perguntar uma coisa para você. O que é biliro? É uma hora que ele olha para ela faz, vai sair, não sei o que é Dunga. Aí Dunga faz, sabendo, então pega para mim uma caixinha de biliro, pega, tá bom. Ele não sabia que porra era biliro. Como é que eu vou interpretar uma palavra que eu não sei o que é? Biliro é grampo de cabelo. É porque é o único local que chama biliro. Acho que devia ser alguma marca de grampo. E só chama biliro em Recife. Só chama biliro. Me dê uma caixa de biliro, não sei o quê. Ele, biliro. É o grampo. Aí você entende como é que funciona. E outra era Chico Dias, quando Dunga, que é o personagem, joga um pó em cima dele, que ele é um machão de cortador de carne, um machão de árvore, corta a carne, aí ele fica puto, né? Porra, Dunga! Aí ele lendo o roteiro, ele fez, pessoal, tô achando que esse tá, né? Será que não é mais coloquial, não tá meio errado? Eu fiz, não, é assim mesmo. Assim mesmo, tem uma coisa, as pessoas, às vezes, pena que em Recife, quando elas estão com raiva, elas mandam alguém se fuder, mas se mandam ela se fuder com todas as letras. Até ele entender, agora eu entendi qual é a mecânica, que é tipo assim, porra, Duguinha, vai sacudir a merda desse pó na puta que teve a infelicidade de te parir. E você tem que falar isso como, sabe, meio quase uma sequência. É engraçado, e quando você pensa que faz sentido, se você não sabe como funciona isso, também, então faz uma diferença bem grande, sabe, você fazer se entender também, assim, estar perto, isso é engraçado. Eu até não sei porque eu estava respondendo, porque tinha dado esses exemplos. Mas é engraçado, Mateus também, a história que ele fala, saboeira. Saboeira é um termo horrível, assim, muito pejorativo. Assim. Isso é engraçado na construção de personagem para mim. Mateus faz o personagem de Dunga, sabe, assim, que é o personagem talvez um dos mais contraditórios que eu conheço. Assim, ele é muito, ele é muito machista. Como ele trata a mulher é incrível, assim, sabe? Ele tem um desprezo quando ele fica falando da outra que é amante dele, sabe? Viciado em macho casado, puta, sabe? Isso é muito, muito violento o discurso. Aí essa ideia de você colocar também, você pode ter a compreensão do seu universo, mas também você não deve poupar também as pessoas de um olhar crítico, sabe? Que essas pessoas podem ter. Você pode dar humanidade para elas sem necessariamente estar o tempo inteiro tentando defendê-las, sabe? Deixa o personagem se defender sozinho. Ou não. Você está com um longa em vista para dirigir já? Um próximo? Não. Desculpa? Você tem um próximo longa para dirigir? Eu estou dirigindo um monte de série, preparando um monte de série, mas tem um longa que eu estou preparando, chamado Fim de Festa. Estou bem empenhado agora em ver. É um filme que se passa entre uma quarta-feira de cinzas e um domingo pós-carnaval. Sabe? O Fim de Festa. Que você vai dirigir. E Fim de Festa tem várias coisas que você vai descobrindo no meio do Fim de Festa. Direção tua também. Direção. Não tem. Bom, com esse trabalho futuro que você mencionou, eu acho que nós temos ainda alguma colocação. Eu acho que já rendemos bastante aqui. Exploramos muito o Hilton, mas alguém ainda tem? Eu queria só agradecer esse momento na minha vida, assim. Que é um filme que marcou a nossa história paulistana aqui. É um filme que um amigo meu, anarcopunk, falou, e essas histórias que a gente vai escutando. E de repente eu encontrei o filme e falei, puta, tá aqui o filme. Na Rua Augusta, ali na travessinha da Paulista e tal. Comprei o filme e assisti. No dia que eu assisti, cara, foi assim, enfim. Bom, eu sou ayahuasqueiro também. Foi uma viagem da ayahuasca, acima com cinema, né? Caraca, velho. Bom, enfim, queria agradecer mesmo
universo aí que conspirou a favor. Bom visto, né? Tá. Esse novo roteiro, tem previsão para terminar ele? Como ele está? Não, Tá tô no trabalhando começo, na nele. metade? Espero que ele esteja pronto até o final do ano. A ideia é 2016 começar a ficar trabalhando nele só e captar. Legal. Quem quiser acompanhar o Christian, tá com o Mãe de Gravata, tá com quem? Tá com jornal, tá com revista? Não, atualmente só tenho colaborado com a Rolling Stone regularmente, revista da cultura, mas atualmente eu estou mais em bastidores acadêmicos, estou dando muitos cursos. Estou dando aula na FAP, Casa do Saber, várias unidades do SESC. Então, em termos de imprensa, de verbalizar crítica, eu tenho feito pouco. Estou mais Mas, realmente acadêmico. O Vanivon falou que estão fazendo muitos pedidos para que você volte. Eu Falou no ar. estive no Rony e perguntei por você lá, né? Ele falou que realmente estava cheio de trabalho, né? Certo. Eu sempre assistia você no Rony. Opa, beleza, obrigado. Mas está em andamento, não sei a evolução dessa história ainda. Talvez. Bom, gente, então... Eu só queria agradecer a vocês como nada e agradecer a Christian, bem ter vindo. E é engraçado, assim, porque, obviamente, que uma conversa tipo, muito pequena, mas é engraçado, porque termina ficando muito pessoal, assim tá mais perto, mais interessante. Então, Sim. agradecer a vocês. Tem uma também. outra dinâmica próxima. Pois é. É uma conversa interessante. boa. Muito obrigado. Valeu. Para quem não teve na abertura, o Hilton Lacerda é o grande homenageado dessa edição do festival. Como eu comentei naquele dia, há muitos anos que eu venho falando que o cinema pernambucano é o melhor cinema brasileiro já há vários anos, e 90% desses filmes foi o Hilton que escreveu. Então, para mim, é muito importante a presença dele aqui. O Christian, que é a pessoa que provavelmente mais participou do Curta Neblina. Talvez, não sei. Então, eu falo para ele... umas 4 edições, pelo menos. Pelo menos 4. Eu falo para ele que por mais que a gente tente não repetir muito para não cansar a pessoa, não abusar da boa vontade, o Christian é o crítico que eu conheço assim que... mas não só entende muito de cinema, como se dedica a qualquer coisa que ele vai fazer. Por exemplo, eu tenho certeza que ele se preparou para estar aqui hoje conversando com o Hilton. Ele não faz nada mais ou menos. E além do que, o Christian como pessoa é uma pessoa espetacular, que vocês estão podendo perceber um pouco a qualidade da pessoa e do profissional que ele é. Então eu quero pedir para aplaudir os dois, porque e agradecer a presença de vocês também nessa noite chuvosa. Sim, uma ótima participação, muito obrigado. Obrigado, mesmo. Vamos fazer uma foto.